Bom dia, boa tarde, boa noite, quem for assistir a gravação. Nós estamos aqui numa terça-feira de manhã, reunidas na comunidade, onde a gente traz um novo olhar para os sintomas, um novo olhar para as doenças, um novo olhar para a saúde. E a convidada de hoje também é da medicina germânica, consteladora familiar e mais outros conhecimentos que eu admiro muito. E ela hoje vai falar sobre os ganhos secundários que a gente tem em se manter doente, né? São os lucros invisíveis mesmo, né? Parece uma coisa assim absurda, né? Eu vejo que nas aulas da medicina germânica, mesmo quando eu estava fazendo a mentoria com a doutora Marina, teve um encontro só sobre esse assunto. E ela disse assim que é desagradável quando um paciente nosso, a gente fala isso para um paciente, porque ninguém quer ficar preso nos ganhos invisíveis, né? Porque ninguém de fato escolhe ficar nisso. Mas o inconsciente é tão forte que a gente não percebe que a gente está usando muletas para continuar mancando, né? Então é algo assim muito profundo e pode ser que tenha, depende de quem for assistir, dizer, não vou assistir esse conteúdo porque não tem nada a ver comigo, porque eu não uso muletas, eu não tenho ganhos invisíveis, né? Então, a Marciela vai explicar mais sobre isso, mas eu tenho certeza que eu me saboto todos os dias no meu trabalho por causa dos ganhos secundários. Porque se eu continuar na postura de vítima que eu sempre estive, eu tenho uma vida que eu acho que é mais fácil, né? Então, todo dia a gente se sabota, né? A gente procrastina, porque a gente tem ganhos secundários, né? Marciele, é tu. Bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos aqui. Realmente, esse é um tema e um dos assuntos que nós não queremos falar. Nós queremos, assim, jogar ele para baixo do tapete e deixar ele lá. Realmente é um assunto que vai doer. Ele dói um pouco, mas é uma dor, é uma dorzinha da transformação. É como fazer academia. Você vai na academia, você sente dor no músculo. Essa dor é importante, faz seu músculo crescer. Então, hoje nós aqui vamos remoer as nossas entranhas, literalmente. Olhar para os ganhos. Remoemos as entranhas, porque o assunto é um assunto delicioso. Depois que você aprende, ele fica muito bom. E o inconsciente, que outrora era essa parte que me sabotava, agora já não sabota mais. Oi, Eliana, meninas, liguem a câmera se vocês podem, para eu assistir vocês também. Isso mesmo, muito bem. Os ganhos secundários, quando a gente vê eles cara a cara, eles nos trazem uma liberdade tão grande, dá uma sensação de alívio, né? A Aline, que chegou agora, que faz parte da comunidade dos diabéticos, a gente já está na terceira comunidade, agora é uma comunidade que não é gratuita, né? Mas é para a gente sair do padrão de sermos diabéticos, de sermos vítimas da nossa própria vida, né? E semana passada ela estava comentando o quanto ela já evoluiu como pessoa, né? Então, a gente, quando a gente olha para os ganhos secundários, para aquelas muletas que a gente continua usando, a gente se torna responsável pela nossa vida e isso nos liberta, nos tira do sofrimento, isso nos traz alegria, leveza. E as doenças vão deixar de ter motivo para existir, né? Exatamente isso. Então, eu quero começar assim com uma frase que gera muito impacto em nós. A doença, muitas vezes, é uma solução que o corpo encontra quando a alma não é ouvida. Então, a doença não é um problema, ela é uma solução, ela é uma alternativa. É quando a alma não é ouvida. E hoje eu trouxe não só a visão do Hammer para esse assunto, mas eu trouxe a visão de duas pessoas que eu também estudo e que eu admiro muito. George Grodeck, que é o pai da psicanálise, o escritor do livro Isso, que fala muito do inconsciente, e o Freud. E o Freud. Então vamos ver o que esses autores e também o Hammer, eu finalizo com o Hammer hoje.
Vamos ver o que eles pensam sobre ganhos secundários. É tão interessante porque esse conceito de ganhos secundários, eles são os benefícios invisíveis que nós obtemos com uma doença. Então, são benefícios invisíveis que nós obtemos com a doença. Quais são esses benefícios? Atenção, muitas vezes fuga da responsabilidade, uma validação, até um descanso. Um descanso também é um ganho secundário, uma proteção, ou até manter os vínculos por temor, porque nós tememos perder quem amamos. Então, nós ficamos aqui nesses ganhos por vários fatores. Então, na visão, eu quero começar falando sobre a visão do Grodeck. Então, o Grodeck ele fala que nós não somos doentes, nós nos tornamos doentes. E somos nós quem provocamos isso. Grodeck fala. Nós não somos doentes, nós criamos a doença. E somos nós quem provocamos isso. Então, para Grodeck, a doença é a expressão do inconsciente. A doença, para Grodeck, é a forma do isso. Quando o Grodeck fala isso ele se refere ao inconsciente. É isso quem controla a minha vida, é isso quem governa a minha vida. Vamos imaginar aqui uma situação interessante. Nós estamos aqui, nós todas, aqui de 45 eu, a Silvina, todo mundo aqui, 50, ok. Nós somos, os nossos ancestrais aqui atrás, a quinta geração participou de guerra, viveu guerra. Muitas doenças que nós aqui, ó, nós, quinta geração depois da guerra, desenvolvemos, são resoluções do conflito de pós-guerra. É só a gente olhar para tanto de nevos que os italianos ou os descendentes de italiano produzem no corpo e é eles que produzem. É interessante pensar nisso. O nevo é uma proteção. Você sabe o que é nevo, né? Nevo é Não, aquela, a gente chama de belezinha, uma espécie de verruga, mas não é. É um tecido que tem gordura. Só que esse tecido ele tem função. Qual que é a função? Proteção. Então, eu preciso construir um escudo. Qual que é o ganho secundário? Proteger a pele. É um ganho secundário. E se houver uma guerra novamente, eu já tenho defesa, eu já tenho proteção. A minha pele já está protegida. Então, hoje nós vamos amar, sim, estudar sobre os ganhos secundários, porque nós acreditamos, muitas vezes, que é uma manha de alguém, e na verdade não é, é um assunto bem, bem delicado, bem que deve sim ser olhado com muita responsabilidade. posso, Então, para Grodeck, já me deu vontade de falar sobre os diabéticos. A pessoa diabética tem a pele, a maioria tem a pele grossa, seca e com bastante manchas. exato, Qual é o sentido? A gente não se sente protegido pela vida, então a pele vai engrossar. a pele vai engrossar. Exatamente. E é um ganho secundário, há um ganho secundário, proteção. Proteção é o ganho secundário. Então, para Grodeck, a doença é o único jeito da pessoa dizer não posso mais, sem ter que verbalizar isso inconsciente. Consciente, aliás. Então, para Grodeck, a doença é a única forma, é o jeito que a pessoa encontra de verbalizar aquilo que ela não consegue. E quando a gente diz assim, a pessoa não consegue, nós não estamos dizendo que a pessoa não consegue porque não quer conseguir. Lembra do que o Hammer falou sobre o drama mental? O drama mental é algo que eu vivi em solidão. O Hammer, eu acho que é o que explica melhor tudo isso, porque quando o Hammer fala que é algo que eu vivi em solidão, pessoal, muitas vezes aquilo é tão intenso para mim que eu, de fato, eu não consigo expressar e nem compreender aquilo.
Eu não Hammer consigo compreender o porquê que aquilo está doendo tanto em mim. Hammer é o pesquisador da Ontem medicina aconteceu uma coisa germânica. interessantíssima. Hã? Tá meio dando um delay, não sei se é minha internet, se é tua. Mas o Hammer é o pesquisador da medicina germânica. Para quem está assistindo, às vezes não sabe quem são os homens, né? Ok, ok. Então, ontem aconteceu uma coisa interessantíssima comigo. Eu recebi visitas de umas amigas em casa, de duas amigas, mãe e filha. E realmente essa minha amiga está passando, ela e a mãe dela estão passando por um momento bem difícil na vida. Eu, assim, confesso que como terapeuta eu não pego as dores dos meus clientes, mas eu confesso aqui que eu pego a dos meus amigos. E olha que interessante. Então elas foram para casa, era 5 horas da tarde, e à noite eu comecei a sentir dores na minha lombar. Só que eu tive hérnias na minha lombar e durante um ano aí foi o meu tratamento com a medicina germânica, entendendo todos os fatores que me levaram a construir essas hérnias. E eu, assim, eu tenho até um exame que diz que eu não tenho mais hérnia na coluna. Só que eu tive dor. Eu tive dor. Gente, eu passei a noite com dor. E eu perguntava, de onde vem isso? De onde vem isso? De onde vem isso? O que eu peguei? Eu já ia logo no ponto-chave, o que eu peguei, o que eu peguei. E aí eu tenho as cartas sistêmicas aqui no consultório. Ontem eu tirei uma carta sistêmica e a carta dizia assim: eu adoeci para não te deixar sozinha. Aí eu falei, ok, é isso. Por amor a você, minha amiga, eu adoeci para não te deixar sozinha. Eu, de forma inconsciente, como filha de Deus que sou, você também é, eu peguei a sua carga para mim, para talvez aliviar. Talvez acreditando que você não desse conta o suficiente. Eu errei, eu falhei, eu devolvo para você, você é capaz. Você dá conta. Essa é a tua jornada, esse é o teu destino. Eu deixo com você aquilo que é seu e fico somente com aquilo que é meu. Nossa, minha dor, eu ainda sinto um pouquinho de dor, Porque mas a minha dor a dor no lombar é restauração, né? é Então, restauração. não pode sumir na hora, né? Não vai subir na hora. Então, assim, gente, que interessante essa tomada de consciência. Então, quando nós tomamos a consciência daquilo que muitas vezes, como o Grodeck fala, é inconsciente. Muitas vezes isso não vai estar consciente para você e você vai precisar investigar dentro de você. E é necessário fazer esse caminho. Então, para Grodeck, a doença é isso. É aquilo que a alma não pôde expressar. Aquilo que a alma não conseguiu expressar, porque às vezes não conseguiu, porque não deu conta, porque às vezes nem entendeu de fato. Às vezes a gente não entende. O corpo expressa em forma de doença. Já para Freud, os benefícios inconscientes do sofrimento. Existem benefícios inconscientes do sofrimento. Então, Freud diz que a mente pode adoecer. A mente, ela pode adoecer o corpo para manter o seu próprio equilíbrio. Então, a mente pode adoecer o corpo para quê? Para manter o seu equilíbrio. O Freud nomeou isso de ganho secundário. Então, a doença, ela oferece um escape psíquico de um conflito interno. Para Freud, a doença é um escape psíquico de um conflito interno. Ele tem que dar esse escape. E esse escape é muito interessante. Para Freud também existe um ganho primário. O ganho primário da doença é reduzir a ansiedade psíquica quando o conflito é deslocado para o corpo. Existe um ganho primário e existe o ganho secundário. Então, Isso o esse Hammer também sofrimento, fala. O Dr. Hammer isso, também fala que a depressão e a ansiedade, por exemplo, são os dois extremos que vêm para equilibrar o corpo, né? para equilibrar o corpo, para fazer eu tomar consciência. Uhum. Então,
O sofrimento físico, ele pode substituir, entre aspas, esse sofrimento psíquico e torna esse sofrimento mais tolerável. Essa é a visão do Freud. É muito interessante. Então, assim, num quadro de depressão, permite a pessoa se afastar de um trabalho, por exemplo, um trabalho opressor, sem se culpar. Ah, Sim. mas eu estou muito cansada, eu preciso de um tempo. Se a pessoa não tivesse aquela doença, aquela ansiedade, aquele estresse, ela não teria O condições. próprio o burnout que a pessoa tem, que é o ápice de um estresse, né? Porque ele vem, ele é um ganho secundário para que você não morra dentro daquele ambiente, porque é aquele ambiente tão que te deixa tão ansiosa, tão ansioso o tempo todo, produzindo adrenalina. Então tem que vir um burnout que é semelhante à depressão e ansiedade para trazer de volta o equilíbrio físico para o teu corpo, para você repousar, para você e daí você vai para a medicação e você não faz o que deveria fazer, que seria o repouso absoluto, se retirar do ambiente, aí vira um ciclo doentio, né? Aí vira um ciclo doentio. Eu estava pensando esses dias, tem uma moça na internet, ela tem uma obesidade assim bem considerável. E eu estava pensando nisso aqui, nos ganhos secundários, e pensando, essa moça ela tem milhares de seguidores, desenvolve ali um trabalho em torno da obesidade dela. Então, cada pouco ela está pensando em alguma coisa para emagrecer. E eu pensei aqui Mas comigo, nunca ela vai não funcionar. pode emagrecer. Ela não pode. Por que que ela não pode? Porque ela já ganha dinheiro, gente. Olha só o ganho secundário. E como que fica o psicológico dela se ela emagrecer? Vocês estão entendendo? Parece até loucura falar isso. Só que ela vai perder porque ela construiu algo com aquilo. Nós aqui em casa assistimos muito o Discovery Channel. E tem uma série agora com uma menina que ela tem síndrome de Tourette. A síndrome de Tourette para o Hammer tem cura. É só identificar os conflitos biológicos, sentir-se preso, não poder expressar, tem várias questões aí por trás. Essa menina, eles criaram uma série sobre a vida dela. Quais são as chances dessa menina se curar da síndrome de Tourette? Nenhuma. Exatamente, Ela não exatamente. pode. É. Então, ela está de fato ganhando com isso. Aqui nós estamos falando de um ganho real, financeiro. E a família também vai fazer de tudo. Isso se aplica a todas as doenças, né? Isso se aplica a todas as doenças. Por exemplo, eu atendo muitos casos de depressões crônicas. Nós percebemos que existem ganhos secundários para a família inteira. Uma criança que nasce com síndrome, com algum problema, o quanto a família toda fica envolvida por causa disso. Tem um ganho secundário de unir a família ali. Um ganho secundário de unir a família, um ganho secundário de poder amar incondicionalmente alguém. Talvez lá atrás, nesse sistema, alguém não foi amado. Então, agora, nós reparamos isso desta forma. Ganho secundário. Um ganho secundário importante. Nossa, nossa, quanto profundo isso que você está trazendo, Marcele. Muitas mulheres diabéticas vêm para mim pedir ajuda para eu tratar o marido ou vice-versa, né? E é muito raro uma pessoa assim melhorar, porque ela está com ganho secundário. A outra pessoa está se preocupando com ela. No momento que ela melhorar da diabetes, o outro não vai mais se preocupar, o outro vai seguir a vida independente, né? Então, tem muito casal que se mantém unido por causa da doença, né? Isso é muito intenso e profundo para a gente entender porque a gente muitas vezes fica em situações tóxicas, casamentos tóxicos, é, empregos tóxicos, porque o ganho secundário é maior do que a libertação, né? É, é. E outra questão que eu
considero, e eu sempre fico pensando, às vezes, as pessoas falam muito isso para mim. Quando, aqui na cidade, quando alguém adoece, quando alguém tem algo grave, as pessoas já vêm tudo para mim. Márcia, você tem que ir lá conversar com a pessoa. Márcia, você tem que ir lá apresentar a medicina germânica. Eu falo, gente, não é assim. A cura, ela não acontece de fora para dentro. Essa pessoa precisa desenvolver a vontade, que a gente já falou aqui numa aula sobre as faculdades mentais, e vontade é uma delas. Ela precisa desenvolver a vontade de querer. Porque, veja, o que, que pode acontecer? Eu estou ali com aquele indivíduo que ele está tendo um ganho secundário importante, que o Hammer ele coloca aqui até a sobrevivência, um ganho secundário. Se eu não ter esse ganho secundário, eu posso morrer. Sim. Então, se eu entrar como terapeuta, forçar essa cura e essa pessoa perder, ela se cura, ela perde esse ganho secundário, isso pode ameaçar a vida dela. Ela infarta. Tem Ela muitos. infarta, sabe? Isso pode acontecer. Então, assim, aqui estamos em terapeutas, todas as terapeutas, levantem as mãos. Todas, quero ver? Aprendizes de Estudando, a Lilian. terapeutas ou terapeutas. Uhum, aprendizes. Então, assim, ó, um livro interessante, meninas, que vocês podem ler é o livro do. é, Espere que agora esqueci. Ordens da Ajuda, do Bert Helling. É um livro interessante para você entender, assim, se você não está se passando. Porque às vezes, por amor, a gente se passa. A gente, a gente experimentou a cura, a gente quer que todo mundo experimente. É como comer uma fruta deliciosa. Mas por que, Silvina, que você não comeu aquela fruta tão deliciosa? Eu não entendo, Silvina, como você pode não conseguir comer aquela fruta. Então, a gente fica assim. E nessa ânsia, às vezes a gente extrapola a nossa linha. A Sim. gente extrapola a nossa linha como amigo, como cônjuge, como filho, a gente extrapola, e é fácil extrapolar. Muitas vezes é até por amor mesmo. Então, é interessante, assim, esse tempo aqui, essa parada para essa conversa, ela, ela é muito interessante para nós. Juliana, você quer Então, falar? Pode falar, né, Marciele? pode, pode sim. Oi, bom dia. Bom dia. Tudo bom? Sobre ganhos secundários, eu queria dar um relato de uma paciente minha que ela veio para mim, os filhos marcaram e tal, e ela tinha um problema muito grave na coluna. Ela tinha feito cirurgia, tinha uma prótese na perna, na parte do quadril, tinha uma prótese quadril. E ela vivia com o filho. E foi muito interessante que eu pedi para ela pelo menos 3 consultas. A primeira, ela melhorou um pouco. Na segunda, ela chegava de muletas e saía com uma delas na mão. A terceira, ela saiu com as duas nas mãos. Só que quando ela chegava na frente do filho, ela desabava, ela colocava as muletas no chão e aí se entortava toda. Aí chegou um ponto onde eu disse que eu não ia mais atender, porque não tinha, eu estava perdendo o meu tempo, sabe? Porque eu cheguei para ela e disse, ela sempre dizia assim, ai, tu não está me ajudando, tu não está me curando. É bem assim, ela dizia. Daí eu dizia para ela, mas quem tem que ter essa energia de cura é a senhora, eu só estou ensinando o caminho, eu disse para ela. A energia de querer se curar tem que vir da senhora, não meu, né? Não meu desejo é lhe ajudar, mas o querer tem que ser da senhora. E eu cheguei a uma conclusão onde que ela tinha esse ganho secundário, que se ela se curasse e tivesse mais independência, o filho ia ter mais tempo para sair, para namorar, porque ele não tinha namorada, não tinha, ele vivia só para ela. O Então, querer, esse quer- ganho secundário dela era para ela, assim, era a vida dela, sabe? Era a sim. Era a vida vida dela, dela. Juliana. E com certeza ela queria, né,
Falando, ela sim, queria melhorar. sim, Quem não quer caminhar bem? Só que o ganho secundário, que nem a Marcela está falando, né? Ele é tão forte que o inconsciente domina e a pessoa sim, perde de fato as pernas, perde a exatamente. capacidade, porque é muito mais forte do que o consciente, né? Sim, provavelmente ela via isso como a sobrevivência dela, ter Sim. alguém do lado para ajudar ela, né? E então, eu cheguei à conclusão que eu não conseguia, eu não conseguia ajudar ela se ela não se ajudasse. Nesse E caso, daí, infelizmente, eu disse que eu não ia conseguir mais atender porque eu não estava suprindo a necessidade dela, sim. Perfeito, é isso né? aí. Foi Nesse caso, ótimo. eu iria propor atendimento para a família. Porque se a família não Sim, colabora, por exemplo, nos casos de depressão, eu sempre tenho que fazer, ter pessoas da família que ajudam, senão a pessoa não melhora, porque a família precisa querer que a pessoa melhore também, né? Porque se a sim, família continua tratando igual, vai ser igual. sim. Eu até tentei ir para a parte dos filhos, mas aí nenhum deles, eles estavam só focados nela, não estavam focados neles O ganho também. secundário deles também estava ali, eles queriam ser pai da mãe e tudo certo. Aham. Sim, eles queriam se sentir importantes do lado da mãe. Isso, Sim. sim, é muito. O doutor Fernando Freitas, ele fala muito da codependência, né? E todos os que falam, a codependência é mais forte do que viver, né? Sim, sim. Uhum. Mas então tá, obrigada. Obrigada, tá, Juliana, Obrigada, pela Juliana. contribuição. E quando pensamos em ganho secundário, nós podemos pensar que essa informação desse ganho secundário, ele vem da criança, do trauma da criança, né? Do trauma, nós falamos aqui do sistema, do trauma do sistema, aquilo que está como informação ali nesse inconsciente familiar. Tem o inconsciente coletivo que atua muito forte aí também. Ai, agora, gente, todo mundo tá com resfriado. Puxa vida, agora é normal, né? No frio, assim, é o frio que faz os resfriados, né? Então, eu também tenho, todo mundo lá no trabalho adoeceu, eu também adoeci, né? Então, é o ganho secundário coletivo, é o ganho secundário familiar, mas assim, ó, na minha família todo mundo tem isso. Não, na minha família todas as mulheres são diabéticas. Ô, Marcele, você não entende, isso não tem jeito. Todas as mulheres da minha família são diabéticas. Eu tenho que ter, porque senão eu vou me sentir um peixe fora d'água. Se não, e daí você vai tirar esse ganho. Eu digo assim, que o nosso papel, tanto que eu estou mudando completamente agora a dinâmica das minhas redes sociais. Eu não quero mais, eu estou fazendo textos maiores, porque o que, que eu quero? Eu quero que as pessoas realmente aprendam mais, porque eu percebo que o conhecimento realmente faz elas se libertar. Porque não adianta você ir lá falar, 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 sabe? Você precisa, você precisa a pessoa precisa ter esse conhecimento para ela conseguir desenvolver a cura. E assim, muitas vezes esses ganhos secundários, eles estão bem ligados à criança, é aquilo que faltou lá na infância dessa criança. Faltou escuta, faltou acolhimento, faltou amor, faltou pertencimento. E aí aqui você já vai ver a doença que a pessoa vai desenvolver. Ela vai desenvolver e ela fica na doença. Ela fica, ela permanece porque tem algo que precisa ser curado. E agora eu quero falar sobre o que o Hammer fala sobre o ganho secundário. O Hammer é o criador da nova medicina germânica. Então, para o Hammer, a doença não é um erro. A doença não é um erro. É uma resposta biológica programada para nos ajudar a sobreviver. Para o Hammer, a doença tem função. Função. Então, toda doença, para o Hammer, ela é precedida por um choque biológico inesperado, que é o DHS, algo que foi dramático, inesperado e que eu vivi em solidão.
A doença ela não é um castigo, como nós lá atrás acreditávamos e como muitas pessoas ainda acreditam. Ela é uma tentativa de resolução do corpo frente a um conflito. O meu corpo está tentando resolver um conflito. Ele está tentando, pode ser que ele esteja conseguindo ou não, mas ele está tentando. E é aqui que eu falo que o conhecimento entra para libertar, como Jesus sempre falava que o conhecimento nos liberta, conhecereis a verdade nos libertará. E quando a gente pensa no que o Hammer descobriu, nós compreendemos que as 5 leis, elas estão presentes na natureza. A lei bifásica, por exemplo, ela está presente em toda a natureza. Nós temos o sistema dia e o sistema noite, nós temos o sol, temos a lua, nós temos as fases, nós temos as fases. Então, tudo acontece por um propósito e uma função. Então, a doença ela pode manter a pessoa longe de um ambiente hostil, como um trabalho ou um relacionamento. A doença vem para dar mais chance, vem para me afastar daquele ambiente. Ela tem ali uma estratégia. Ela pode até garantir cuidado, ela pode garantir companhia, ela pode garantir tempo, ou até mesmo fortalecer a nossa identidade. Quem que escreveu aqui? Quero ver. Deixa eu ver, da Eliana. A Eliana. Quem O que você clicou, escreveu, Eliana? deixa eu ver É que aqui. esse ganho secundário é muito interessante, está acontecendo na maioria das pessoas que a gente atende, por conta de. Eu vou falar por mim, tá? Tudo que eu falar aqui é por mim, não é por ninguém aqui. Cresci assistindo super-heróis, Mulher Maravilha, Super-Homem, às vezes já até citei eles aqui na comunidade para a gente assistir esses filmes para ver, mas eu queria mostrar o lado do empoderamento feminino, do empoderamento do homem. Só que o que essas histórias infantis elas causam na gente? Por outro lado, vendo o inconsciente, a sua fala me trouxe essa reflexão, tá, Marcele? Muito bom. Então eu coloquei ali, né, que a mulher, onde o bandido machuca e a gente cresce com a síndrome de herói em relação aos pais, né? E onde esquecemos de olhar para dentro. E assim, se a gente continuar terapeutas olhando para salvar o paciente, a gente não vai ter resultado. Então, essa reflexão que a Juliana trouxe de da gente também escolher quem a gente vai gastar nossa energia, porque quando a gente vai entrar no consultório, a gente coloca uma energia ali, nossa, a energia Jing, né? Então, esse gasto energético nos prejudica. Então, quando você falou, quando você trouxe a sua história pessoal de uma visita e você, em saudação da amiga, você trouxe a dor, quantas vezes eu passei por isso atendendo na podologia, né? O paciente chega com uma dor no dedo e meu dedo começa a latejar por compatibilidade de dor do outro, porque eu percebi que ali a dor era uma frustração em relação ao pai ou à mãe. Então, é esse espelhamento que a gente está trazendo aqui hoje que a gente deve olhar para dentro, né? Muito obrigada aí pelas reflexões de todas. Esse grupo está ficando supimpa. A Marcela está cada dia melhor. Parabéns. Eliana, obrigada pela tua contribuição e a tua contribuição, ela traz aí algumas reflexões importantes também. Às vezes, esse espelhamento que a Eliana falou é uma oportunidade que eu estou tendo. Eu falo assim, ó, a vida me deu uma oportunidade para olhar para mais um pedacinho da minha dor que eu não tinha olhado, tá? Ó, sem vitimismo aqui, a vida me deu uma oportunidade, talvez faltou alguma coisa. E realmente, por que que eu peguei a dor da minha amiga? Porque eu achei que eu era uma Mulher Maravilha, e eu não sou. Eu não sou uma Mulher Maravilha. Eu tive uma questão o ano passado que fiquei muito doente mesmo, mas fiquei mal. Eu acreditei mesmo que eu ia morrer, meninas. Eu acreditei que eu ia morrer. Eu tive uma situação num dente meu muito grave. Bom,
Resumo da conversa. Eu falei para minha mãe, ou não falei completamente a gravidade da situação, porque realmente eu fiquei com muito medo de morrer, porque eu entendia muito. Eu entendia tudo o que estava acontecendo comigo. E aí eu meio que falei, mas a mãe não é boba, a mãe sente, o coração da mãe sente. E eu e a minha mãe, a gente se fala muito, sabe? Mas naqueles 3 dias lá que eu passei no meu Vale da Sombra da Morte, a minha mãe me ligava de manhã, de meio-dia e de noite. Fazia anos que ela não fazia isso comigo. Eu sou uma mulher de 45 anos. Fazia anos. E chegou um momento que eu falei assim: nossa, que coisa boa esse negócio aqui. Eu podia me manter. Olha só, veio um pensamento bonitinho assim, ó. Ou eu podia me manter doente, hein? Eu tô ganhando aqui. Ou, mas esse negócio é bom, hein? Nossa, a mãe liga de manhã, pergunta como eu dormi. A mãe liga de meio-dia, como é que foi o trabalho? A mãe liga de noite, como é que foi o trabalho? Você tá bem? Como é que você tá? A mãe ligava, a mãe ficava falando comigo. Mas porque, olha que bonito, eu tive uma oportunidade de deixar a minha mãe fazer algo que lá na infância ela não conseguiu fazer, porque ela trabalhava, porque ela tinha 3 crianças pequenas, tinha que trabalhar fora, era sozinha, né? Ela tinha se separado do meu pai e ela teve uma oportunidade. Então, é lindo demais, assim. Tem ganho secundário? Show! Só que, olha, minha mãe teve oportunidade de fazer algo que provavelmente foi muito importante para ela fazer, me cuidar. Coisa que às vezes eu adoecia lá na infância, ela não podia ficar comigo, porque tinha que trabalhar. Então foi uma oportunidade. Só que aí eu tive que fazer força para sair daquele lugar, porque estava gostoso, estava quentinho, estava bom demais ali. E a gente vê muita gente que fica nesse lugar. Eu voltei a morar com minha mãe para cuidar dela. Minha mãe veio morar comigo para eu cuidar dela. E fica para sempre nisso, né? Então, isso vira um ganho secundário permanente. E a pessoa, Irmã, quem para cuidar da vida da mãe, por exemplo, a vida dos pais, o normal, o que é? Sai do outro lado em frangalhos, né? é. A Adri quer dar um testemunho, Adri? Oi, Pode. meninas, bom dia. Bom dia. Tá muito rico esse encontro, viu? A colega aí falou uma coisa que, nossa, é verdade. Você sabe que vocês estão falando desse ganho secundário, né? Eu estou me lembrando aqui que quando eu me separei, a família toda, né? Enfim, minha família é muito unida, muito assim, cuidadora. E quando eu me separei há 2 anos atrás, nossa, né? Ficou todo mundo em cima e cuidando. E eu fiquei que nem a Marciele. Eu falei, ai, que coisa boa, Isso é bom gente. demais. Minha sobrinha, né? Ela é muito, a gente tem uma amizade bonita e ela me ligava: Ô tia, como você tá? Ô tia, vem ficar na minha casa. Aí eu ia lá, ela fazia bolo, Não fazia precisa nem café. trabalhar, nem lavar louça, nem cuidar da própria profissão, né? Isso é muito bom, mas Aí é o eu perigo, né? comecei, aí eu comecei também a ficar esperta. Eu falei, não, Adriana, tá bom, tá gostoso. Foi uma experiência, gente, que, né, eu tenho 51 anos hoje, eu me separei com 49. Mas por incrível que pareça, foi a primeira vez na minha vida, olha que triste, né? Mas foi a primeira vez na minha vida que eu permiti que cuidassem de mim. Foi necessário você viver essa experiência, né? Foi, porque assim, meu pai sempre ensinou, né, minha mãe a trabalhar, enfim, a estudar, e aí eu já cresci trabalhando, estudando e tendo meu dinheiro, enfim, nem sabia o que que era alguém cuidar de mim, né? A não ser assim, claro, a família, mas não era claro para mim, né? E isso foi uma experiência muito incrível, desse aprender a pedir ajuda, né? Mas com equilíbrio, como a Má falou, né? Aprender a receber a ajuda, mas ao mesmo tempo a gente precisa estar atenta à nossa vida, Você não precisa sabe, gente? desenvolver uma doença crônica, uma doença grave para ser cuidada por alguém, né? Porque o ganho secundário, quando a pessoa não é cuidada quando criança, eu vejo isso muito nas pessoas diabéticas, que a Marcele antes estava falando, né? Quem é filho de mãe diabética
não teve oportunidade de ser cuidada pela mãe, né? Porque a mãe estava sempre ausente, porque a pessoa diabética ela não está presente para os filhos, né? Então, os filhos, eles tendem a desenvolver doenças ou se curam dessa falta dessa presença da mãe, ou tem esse resgate com a própria mãe, né? Que nem vocês duas viveram situação, às vezes uma sobrinha representa a mãe, né? O marido pode representar a Exato. mãe. Não é sempre a mãe, porque às vezes a mãe não pode mais, né? Ou a mãe não está disponível fisicamente ou mentalmente, psicologicamente, né? Então qualquer pessoa pode representar essa mãe que a pessoa não teve, né? Então, diante de uma doença séria ou pequena, você ter a oportunidade de ser cuidada, mas precisa ser um período curto. Exato. Precisa ser. E a gente só consegue se a gente estiver, assim, presente em nós, né? A Marciele falou uma coisa, né? O conhecimento, ele também, claro que ele é maravilhoso, mas a gente sabe que ele também pesa, né? E aí, na época, eu falei, não, Adriana, tá bom, tá maravilhoso, mas agora assume de novo a postura de que você já recebeu o suficiente, agora vamos caminhar. Porque senão, realmente, a gente vai para esse lugar da vítima, e aí quando você tem o conhecimento, né, da medicina germânica e da constelação, você só cai, claro, a gente pode cair, né? A gente também nós somos frágeis também, mas você demora mais, né? Você está mais esperto ali, você tem um conhecimento, e aí você já sai desse lugar, né? E ontem eu fiz um atendimento que foi muito perceptível, né? Essa questão do viver em estado de presença. Eu atendi uma moça, uma senhora já, e ela vinha com a seguinte queixa, né? Que ela não descansava nunca, que ela estava sempre mal, porque ela vivia no passado achando que ela tinha feito algo de ruim para os filhos. E aí, quando eu fui tentar, né, ver que história que é essa, é uma história, vai, entre aspas, simples. Ela começou a trabalhar muito cedo e, enfim, os avós cuidaram dos filhos, enfim. E hoje a família está maravilhosa. E aí eu procurei ajudá-la a olhar, né, esse trajeto que ela fez no passado como algo que era o que ela podia fazer. Ela tinha 25 anos, precisava trabalhar e cuidou dos filhos, enfim, hoje o resultado realmente está maravilhoso. E essa mulher, gente, ela tremia muito. E ela falou para mim: não, isso aqui ó, não tem cura, não. Meu avô tremia, minha mãe, minha Pois. sobrinha, nananá, e eu também tremo. Aí eu fiquei quieta, falei: bom, a queixa dela nem era essa. E conforme a gente foi desenvolvendo essa percepção, né, esse olhar para os filhos dela de que, poxa, ela tinha sido uma mãe maravilhosa, tanto é que eles estão hoje aí na vida se dando super bem como seres humanos. Gente, o olhinho dela começou a brilhar porque ela nunca tinha olhado por essa perspectiva de que ela precisou trabalhar para sustentar e a avó cuidou e tá tudo bem. Ela parou de tremer. Ah, E aí eu fiquei olhando aquilo em silêncio, eu falei, meu Deus. E aí ela ia falando, nossa, eu nunca prestei atenção nisso, eu sempre me culpei. E ela ia parando de tremer. que lindo. Aí passou um tempinho, eu falei para ela, você reparou como que o seu corpo ficou? Você falando? Ela falou, não. Eu falei, tá bom, vamos continuar conversando, mas eu gostaria que você prestasse atenção no seu corpo, na sua alma. E ela ia falando, e sem tremer. Que lindo. E aí eu falei para ela, você conseguiu perceber alguma mudança no seu corpo quando você levou esse olhar, né, para o amor, para a autovalorização? Que ela tem até o perfil de, sabe, o coitadinho, né. Ela fazia assim com o peito, sabe? Aí ela falou, não. Eu falei, tá bom. E aí eu comentei, eu falei, você parou de tremer. Eu falei, você parou de tremer. É, Então, perceba a vida, perceba, né? Presta atenção ali na sua alma, no seu corpo, porque até falei para ela, desculpa te falar isso, mas é até simples essa sua tremedeira. É, não é um problema complexo.
Que Na nem maioria das vezes, os problemas não são complexos. a Não. Irene comentou aqui, né? Um ganho secundário em si não é um problema, né? A questão é a consciência do que está acontecendo para não ficar nisso, né? Então, a pessoa se resolve a situação quando ela percebe, né? Então, É. nosso tempo está indo, nossa, seria tão gostoso Obrigada, a Adri. gente abrir para os outros colegas participarem também. Tem uns comentários bem interessantes aqui, né? Mas a gente tem a nossa agenda também, né? Mas Então, eu quero você quer falar mais? finalizar Isso. falando aqui sobre o papel do paciente e o papel do terapeuta nesse universo todo aí do ganho secundário. Então, como terapeuta, o que que nós podemos fazer? Acolher o paciente sem julgar, levar ele a entender o porquê dos ganhos. Esse é o motivo central, assim, levar ele a entender que às vezes é uma coisa simples. E tá ok você querer o amor da tua mãe, tá tudo bem, não tem, isso não é um problema. O problema é eu, adulta de 45 anos, querer ficar lá no colinho da mamãe. Ou vai ser a mãe agora, você tem suas filhas para dar colo, acorda, né? Acorda, menina, como diz a Ana Maria. Então, ajudar o paciente a identificar as suas necessidades reais por trás da doença. Existe ali uma necessidade real do paciente que não foi atendida. E às vezes essa necessidade real é até um descanso. Ó, essa semana atendi, só ontem atendi duas pessoas que estavam com esse dedinho aqui, o dedinho da direção, bem atrofiado. O que que acontece? Tem muitas questões aqui por trás desse dedo atrofiado, lá do pé, tá? Aí eu passei uma atividade e eu perguntei para a pessoa: você tem facilidade ou dificuldade de dizer não? A pessoa te disse assim: olha, na verdade eu não sei dizer não. Aí eu falei assim: olha, então, assim, você vai fazer um relatório para mim, identificando quais são os momentos que você não consegue dizer não. Porque, assim, existe um ganho secundário também por trás do não conseguir dizer não. Eu vou ganhar mais amizade, eu vou ganhar mais atenção, eu vou ganhar mais amor, eu vou ganhar pertencimento, eu vou fazer parte. Então, existe um ganho secundário ali importantíssimo, que para a pessoa naquele momento é importante. Então, para você que é terapeuta, leva o teu paciente a enxergar isso, porque às vezes ele não consegue enxergar. Então, levar o paciente a substituir esses ganhos doentes por formas saudáveis de nutrição emocional e relacional. Ontem conversei com um cliente que ele perdeu o pai e ele adquiriu um peso. E foi tão interessante o que ele me disse. Ele ganhou peso e atrofiou os dois dedões dele do lado de fora, né? Aqui assim, do lado de fora. E aí a unha agora começou a melhorar e ontem que eu falei, ó, tua unha tá melhorando agora. Você tá numa outra fase. E eu tinha dito para ele, é uma fase que você tá passando porque realmente a morte de um pai é algo muito importante na nossa vida. E é algo que muda muito. E como o pai deixou algumas pendências para ele resolver, isso foi ameaçador para ele, por isso que atrofiou o lado de fora. E aí ele falou: agora que a minha unha está boa, eu preciso emagrecer. E eu já sei o que vou fazer. Eu vou trocar a comida, porque eu percebi que eu coloquei a comida no lugar do meu pai. Agora eu vou começar a me cuidar. Aí eu falei, nossa, excelente, muito bem, excelente, é isso aí, você vai conseguir. Você vai conseguir, porque você já escolheu isso. Então, levar o paciente, por isso que as pessoas ficam assim, mas medicina germânica é só uma conversa? Gente, é claro que é só uma conversa. Como nós vamos construir um novo pensamento, uma nova percepção sem uma conversa? Não constrói deitando na terra, esperando e tal. Não, não é assim, é conversando, é estruturando, é trabalhando a psique para chegar lá, naquele ponto. Então, outras coisas, perguntas que você pode fazer para o paciente. O que eu ganhei com essa doença? Ah, essa pergunta é boa. O que que você ganhou com a doença? Quem está mais presente desde que isso começou?
quem que está mais fazendo parte da tua vida? A Adri foi a sobrinha, foi a família, eu fui minha mãe. Quem que está mais presente na tua vida desde que essa doença começou? Ali precisa acontecer uma cura. Já aproveita essa fase, aproveita para curar. Então, outra pergunta: o que eu não precisei mais fazer desde então? O que eu não precisei mais fazer desde que eu adoeci? Olha que pergunta importante. Teve uma coisa que eu não fiz mais depois que eu adoeci. Por quê? Onde isso está me levando? Outra pergunta: como posso ter tudo isso sem precisar estar doente? Como que eu posso ter tudo isso sem precisar estar doente? Pergunta excelente. Então, hoje esse convite é para que a gente olhe o que a minha dor está me dando. Pare por um minuto agora. Você que tem um sintoma aí, faz essa pergunta para o teu sintoma. O que você está me dando, querido sintoma? O que você está me dando? O que você está trazendo de bom para mim? O que você está trazendo de bom para mim? Pare e pense. Ele está trazendo algo de bom para você. Ah, se ele estiver trazendo amor, carinho, pertencimento, colinho da mamãe, quantos anos você tem? Agora vem, volta para a realidade. Volta para a realidade, perceba que você já é adulta, perceba que você já cresceu, perceba que agora você dá conta de se acolher. Perceba que agora você tem força, você tem conhecimento, você tem recurso para cuidar de você. E que agora você não precisa mais da vovó, da mamãe, do papai, da professora. Agora você dá conta. Você cresceu e você tem recursos internos, vontade, inteligência, ousadia, competência para se curar. Então, nós não somos aqui culpados pela nossa doença, mas nós somos responsáveis por curar a nossa doença. Pois. Nós somos responsáveis. E é esse lugar de responsabilidade que a gente precisa assumir. Esse é um lugar na vida. E esse lugar de responsabilidade, quando eu falo desse lugar, quando eu me curo, isso também gerará nas outras pessoas cura. Sim. Sim, porque se você está mantendo você na doença para manter teus filhos perto, que nem o relato da Juliana antes, né? Impede que os filhos se curem, a mãe que continua doente, né? E nós aqui somos todas mães, mulheres adultas. Se nós continuamos com os ganhos secundários e não nos antenamos que nós estamos mantendo a nossa mente doentia, nosso psicológico doentio, os nossos filhos não vão para a vida, né? E quem não tem filhos, quem são os filhos? São os projetos, né? O trabalho, né? Sim. Então não flui a vida, o dinheiro não vem, o sucesso não vem. Um terapeuta que fica doente e se mantém na doença é porque ele está preso no ganho secundário e precisa pedir ajuda para outro terapeuta, né? Então eu precisei muito, todas vocês precisam ter terapeutas. Que a Lilian comentou outro dia também, né? Fiquei emocionada aqui, Marcela. Eu também acho que fiquei diabética depois que minha filha ficou diabética. Eu não queria deixar ela diabética sozinha, né? Sim. Pode ter isso e pode ter mais coisas com isso, Lilian, né? Porque se for isso, você vai conseguir se libertar e vai ser mais rápido. Agora, se tem mais ramificações, né? Então, sempre não é uma coisa só, né? Não, nunca é uma Um coisa só. galho tem outro galho, né? Igual as plantas, né? Ó, a cura é assim, você tem que aprender a curtir o processo. A cura é uma viagem. A viagem não é a chegada. A viagem é o caminho. Sim. O caminho faz parte da viagem. Se você não curtir o caminho, você vai chegar na viagem, não vai curtir a viagem. Vai chegar lá no ponto, você não vai curtir o ponto.
Quem faz caminho de Santiago de Compostela ou outros caminhos sempre fala a mesma coisa. Não é sobre a chegada, é sobre o caminho. Que o pessoal chega lá, deita lá e dorme. Eu estive lá, vi os caminheiros chegando, eles chegam tão exaustos. Quem não aproveitou a jornada chega no final e infarta, né? Na vida real. Exato, exato. Então, nós precisamos aproveitar a jornada. É, Nós estamos vivendo um momento onde a frequência da Terra é uma frequência de cura. A Terra, ela vai expelir quem não está na mesma frequência. Então, é importante que nós fiquemos nessa frequência olha que de lindo. cura. E isso precisa ser constante. Tem que ter uma constância, sabe? Porque às vezes o que que acontece? O desânimo entra na alma e fala: "Ah, eu não vou dar conta, porque só a Marciele que consegue. Ah, porque eu não tenho conhecimento suficiente, porque eu preciso de mais um curso, porque eu preciso". Às vezes não precisa, às vezes tu só precisa fazer o que precisa ser feito. O que precisa ser feito tem que ser feito bem feito e acabou. É, Ponto. você trouxe um ponto bem importante aqui. Nossa, Marcelo, já passou do teu horário. Mas Sim, assim, quando eu entendi que a minha cura é a cura do meu trabalho, eu parei de ter ansiedade, parei de ter pressa, e aí começou a dar certo o meu trabalho como terapeuta. E isso que você trouxe é bem isso, né? Quando a gente se diverte durante a jornada. Então, eu como terapeuta, você que está aqui como pessoa aqui, a Marcela já nem se fala, ela já está fazendo isso faz tempo, né? Então, em quem a gente vai se tornando enquanto a gente está ajudando outras pessoas, né? E quem eu era antes, né? Então, quem eu sou agora, onde que eu quero chegar, é eu me divertindo durante a jornada é enquanto isso. isso, enquanto eu me torno uma terapeuta de sucesso, uma terapeuta bem paga, uma terapeuta que vive tranquila com a família, né? Então, não importa onde eu estou hoje, importa que eu estou caminhando, importa onde que eu estou indo, né? Então, nossa, tem tantos comentários bonitos aqui, mas não dá para a gente contar. É, é isso aí. Olha que legal. Obrigada, tá, Marcela? Eu vou encerrar a gravação. Obrigada, meninas, por esse tempo aqui. Foi muito importante. Um beijo no coração.